sucesso, te amar e ser amado por ti, te amar e ser amado por ti. Mais uma vez. Esse é o meu sucesso, te amar e ser amado por ti, te amar e ser amado por ti. Aleluia. Sabe o que significa um homem ou uma mulher de sucesso, amado? Eu sempre tenho falado aqui. Não é aquele que tem conquista, não é aquele que tem bens, não é aquele que tem coisas. O homem de sucesso é aquele que está no centro da vontade do Senhor. Você quer ter sucesso? Ama o Senhor e Ele já te amou primeiro. Esse é o maior sucesso que nós já temos. Quer ser aparecido? Quer aparecer? Eu convido você nessa noite a morrer em Cristo, porque só Ele deve aparecer. Quando a minha vida, a tua vida começar a aparecer demais, amados, alguma coisa está errada. O nosso sucesso, o meu sucesso, o teu sucesso era amar o Senhor e ser amado por Ele. Só isso. Só isso. A palavra de Deus diz assim, que buscai primeiramente o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas todos os dias. Qual é a vontade de Deus na tua vida? Muitas vezes temos feito essa pergunta: qual é a vontade de Deus? Você tem feito essa pergunta na tua vida? Deus, qual é a tua vontade na minha vida? Existem duas vontades. A primeira foi de Cristo, quando Ele desceu, fez a vontade do Pai. A segunda é nós, como igreja, expressar a Cristo na terra. Essa é a vontade de Deus. Jesus veio, morreu, se fez como carne, como Cristo, habitou no corpo de Jesus. Tudo que ele estava naquele momento do Getsemane, ele falou: Deus, se eu pudesse eu desistiria agora, mas não é a minha vontade que prevalece, mas a tua vontade é soberana dentro da minha vida. Muitas vezes, amado, nós temos vontade de desistir, muitas vezes nós temos vontade de parar, muitas vezes a gente tem vontade de falar: Deus, eu não quero mais esse negócio de evangelho na minha vida. Mas quando nós pensamos assim, fala: Senhor, já não é mais a minha vontade, já não é mais eu, já não vivo mais eu, já não tenho mais as minhas vontades. Amados, diga para o teu irmão assim: ei, sabia que morto não tem pensamentos? E nem tem vontade? Porque agora nós estamos mortos e ressuscitados em Cristo Jesus. Só isso, amado. Nosso sucesso é amar o Senhor e ser amado por Ele. Então, amado, o sucesso já está garantido, porque o Senhor nos amou primeiro. Aleluia, aplauda o Senhor em nome de Jesus. Aleluia. 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 Pode assentar em nome de Jesus. Aleluia. Este é o meu sucesso, te amar e ser amado por ti. Este é o meu sucesso, amar e ser amado por ti. Aleluia. Aleluia. Amém? Boa noite, aqueles que eu não vi. Esperar o pessoal se ajeitar lá. Enquanto isso, abra lá a tua Bíblia em Isaías 7:14. Quem lembra de uma palavra que eu trouxe esse tempo atrás sobre realidade e promessa? Todos lembram? Não? Quando nós fomos ler a Bíblia, tem que perguntar se aquele versículo é uma realidade ou é uma promessa. Quem lembra? Amém? Só um lembra aí, quem lembra? Aleluia. Então esse que falou que lembra, eu vou fazer uma provinha daqui a pouco. Tô brincando. Aleluia. Mas, amados, por que eu quero dizer sobre isso? Porque domingo passado eu estava ministrando uma palavra e Deus vai trazendo aquele turbilhão de coisa e
E teve algo que ele me lançou na mente, que eu falei para a igreja sobre sermos filhos e sermos reconhecidos pelo Senhor quando nós tomamos uma idade de maturidade. Lembra disso, não? Que eu comentei que Jesus ele foi reconhecido quando ele completou seus 30 anos de idade. E eu quero ministrar um pouco isso nesse lugar, nessa noite. Gostaria de compartilhar mais um pouquinho para a gente entender melhor essa parte, os processos que Jesus passou, os processos que Jesus teve que passar para considerar um homem maduro. Se quiser acender a luz do meio aqui, pode acender, Rui. Os processos que Jesus teve que passar para que ele fosse considerado um homem maduro, os processos que nós passamos representando Cristo em nossas vidas, para que um dia nós possamos nos considerar homens e mulheres maduras, amém? Aleluias? Estão comigo? Que nunca falte água na tua casa, que é a minha casa. Para quem não conhece, essa é minha esposa, a mulher mais linda da face dessa terra. Ela era uma promessa que hoje já virou realidade. Aí, tá vendo? Tudo que o Senhor nos promete torna realidade, amém? Você crê nisso ou não? Hã? Quem está com a tua realidade aí? Quem está na promessa aí? Por que um só fez assim, ó? Amém? Tem até aquele corinho que o Ciro acabou, né? Firme nas promessas do meu Salvador, firme na promessa. Firme, firme, firme nas promessas dos... Só que assim, amados, essa palavra é muito legal, é muito hino, é muito bonito. Só que a gente precisa identificar o que é promessa e o que é realidade, porque nós vivemos talvez numa realidade esperando a promessa e a promessa já está. Quando eu vejo Jesus falando sobre ele me ungiu, alguém me ajuda a lembrar lá, quando ele estava no templo, Jesus como menino estava no templo e ele estava lendo a carta de Isaías. Lembra a passagem lá, não? Alguém me ajuda a me lembrar aí, não? Jesus, quando era menino, jovem, adolescente, estava no templo, ele estava lendo a Isaías. Alguém lembra dessa passagem da Bíblia aí? Oi? Ele me ungiu para pregar boas novas. E ele estava lendo esse versículo lá, como se fosse uma promessa, mas a promessa estava feita como realidade junto com ele. Consigo entender assim, Jesus, quando estava lendo, Jesus estava fazendo assim, ó. Ei, vocês estão lendo aí, sou eu. Ei, vocês estão lendo uma promessa aí, mas já estou aqui. E ele estava firme naquela promessa que ele ungiu para pregar boas novas aos cativos, aos oprimidos, e liberdade aos cativos, e toda a parte do versículo. E Jesus olha para vocês, vocês estão numa promessa que hoje já estou vivendo com vocês como realidade, e ainda vocês não perceberam. Olha lá, mas Isaías 7,14 diz assim: portanto o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, que lhe chamará Emanuel. Isso aqui é uma promessa. Gálatas 4, do 4 ao 5 diz assim. Quero que você abra junto comigo lá. Você que trouxe Bíblia, vamos usar bastante Bíblia hoje, amém? Aleluias. Eu acredito assim que a Bíblia, amados, é algo interessante. E eu quero incentivar vocês, se vocês puderem começar. Eu sei que celular é bom, as coisas, né, tecnologia é bom. Mas assim, eu tenho aprendido, toda vez que eu vou nos lugares, levar minha Bíblia de papel, porque eu risco, de repente o Senhor fala algo, eu noto naquele versículo ali. E sabe assim, depois quando você vai abrir novamente a Bíblia, você fala, puxa vida, nesse dia o Senhor me falou comigo essa palavra. E no celular fica algo meio vago, assim, sabe? Você só lê e fecha e não... Fica meio que artificial o negócio, amém? Só uma questão de opinião minha, tá? Você não é obrigado a fazer, mas é só uma questão de estar mais próximo com a palavra, com o papel, mais contato, mais... Pode dizer assim, com uma espada realmente na mão.
Nós lembra, desculpa que eu estou com a garganta já um mês ruim. Isaías, no Gálatas 4, versículo 4 e 5, diz assim: vindo, porém, a plenitude do tempo. Qual é a plenitude do tempo? Tudo aquilo que estava sendo prometido. Então, vindo, pois, tudo aquilo que estava sendo prometido, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Isso aqui eu te pergunto, é promessa ou é realidade já? É realidade, ó. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou-lhe seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Porque lá em Isaías falou: portanto, o Senhor mesmo dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe chamará Emanuel. Daí no Gálatas já está cumprindo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou, não enviará, Ele já enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar o que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filho. Nessa parte eu quero entrar, amados, aqui nessa parte de adoção de filhos. Mas antes de eu entrar lá, eu quero dizer assim que, sobre ainda promessa e realidade, a gente precisa entender se nós estamos vivendo numa promessa. Porque assim, amados, se a gente não entender o que nós estamos vivendo hoje, as promessas do Senhor para nossas vidas hoje, e vivermos firmado numa promessa, nós vivemos atrasado no relógio de Deus. Por que ainda muitas vezes, ainda que nós temos esperado questões, esperado algumas respostas do Senhor, e essa resposta não vem? Por quê? Volta a colocar aqui, nós precisamos começar a levar nosso nível de maturidade, até mesmo entender as promessas. Nós precisamos estar no nível de maturidade, para a gente entender se ela é realidade, ou se ela é simplesmente promessa. Porque se nós não formos maduros, para entender, saber dividir o que é promessa e o que é realidade, nós vamos ficar sempre confusos, e nós vamos viver uma vida inteira atrasando. Porque, amados, tem versículo na Bíblia que nós lemos hoje, que foi para uma época lá atrás, e nós lemos aquele versículo, aí você fala assim: Robson, mas a palavra de Deus diz assim, que Ele é Deus ontem, hoje e eternamente. Amém, amados? Se Ele é ontem, então tudo que foi ontem foi, e Ele é hoje, então tudo que é hoje, é hoje. Eternamente ainda vai acontecer. Mas eu quero dizer assim, amados, que muitas vezes nos apegamos em versículos separados, achamos um pretexto, não entendemos o contexto, pegamos aquele versículo legal para nós, acreditamos que aquilo ali é uma realidade, sendo que aquilo ali é uma promessa que já foi lá atrás, para um povo, para uma época, para uma data específica, para um tempo, para algo que Deus estava tratando com aquele pessoal, aquela nação naquele tempo. E nós trazemos isso para hoje e ficamos esperando aquela promessa, aquela promessa não se cumpre. Por quê? Porque ainda nós somos imaturos para entender o que é realidade e o que é promessa. Aí ficamos no nosso coração frustrado, ficamos falando que... Aí começamos a colocar a culpa que Deus prometeu e não cumpre. Amados, Deus nunca promete nada que não vai cumprir. Nunca, nenhuma parte da Bíblia, tudo que Ele prometeu, Ele cumpriu. Muitas vezes nós só precisamos entrar no relógio de Deus, na realidade de Deus. A gente precisa começar a tomar cuidado, muitas vezes, que nós estamos atrasando a nossa vida, atrasando até aquilo que Deus tem para nossas vidas, para mim, para a tua família, para a tua casa, para os teus projetos, para não sei, para aqui. Porque, amados, Deus também, Ele só não se resume em igreja. Amém? Deus não só se resume em igreja, Ele também tem nossos planos para cumprir nossas vidas. Só que assim, só vai cumprir se eu estiver dentro do plano do Senhor. Amém? Então assim, para a gente entender lá, sobre as promessas e realidade, logo para que eu possa entrar no assunto. Olha só, em Hebreus 11, 39 e 40, se você puder abrir para mim, para que possamos acompanhar juntos. Hebreus 11. Todos acharam? Hebreus 11, 39 e 40 diz assim:
E todos estes, quem que era estes? Eram os profetas daquela época. Tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito. Quem que Deus proveu melhor a nosso respeito hoje? Jesus. Pela fé, eles não alcançaram a promessa. Mas tudo aquilo que estava lá, pela fé que eles acreditavam que ia acontecer, hoje eles viviam uma realidade, uma promessa. Hoje nós vivemos uma. Tudo que eles estavam esperando, hoje nós vivemos. Então volto a falar, só para a gente entender o que a gente está construindo. Antes, o Espírito Santo ele era figurado em óleo, o Espírito Santo, a presença de Deus era figurado em fogo, em fumaça, sabe? Sombras e figuras da que nós vivemos hoje como realidade. Antes, para eles entrar no templo do Santo para falar com o Senhor, eles tinham que preparar toda uma sequência, todo um processo para entrar no Santo do Santo. Hoje, amados, eu e você, nós somos morada do Espírito Santo. Olha só a diferença. De um tempo que eles precisavam matar animais, lavar suas mãos, passar por toda aquela primeira porta, segunda porta, e até chegar no Santo do Santo para falar com o Senhor, para ouvir a voz do Senhor. Hoje, nós não vivemos mais essa promessa, mas hoje nós vivemos essa realidade. Hoje nós somos templo do Espírito Santo. Volto a falar, muitas vezes, amado, nós oramos assim: Senhor, vem neste lugar. Mas o Senhor, Jesus, quando ele subiu aos céus, ele falou: eu vou, mas enviarei o que estará, que habitará. E agora nós oramos na promessa: vem nesse lugar. Vem nesse lugar, amados. Era a oração que era feita nos tabernáculos. Era a oração feita lá naquele tempo que você matava os bois, matava lá, fazia todo aquele processo, aquele ritual. Aí chegava no Santo do Santo e falava: Senhor, vem nesse lugar. Aí o Senhor vinha, recebia toda aquela adoração, recebia toda a oferta e ia embora. No outro dia tudo de novo, matava, sacrificava animais. Senhor, vem nesse lugar. O Senhor vinha naquele lugar, recebia toda a adoração, entendeu? Mas hoje nós já somos o templo real do Espírito Santo de Deus. Hoje não precisamos falar: Deus vem nesse lugar. Hoje Ele está nesse lugar. Hoje Ele é na minha vida, Ele é uma realidade na tua vida, amado. Lembra que eu comparei uma vez e foi falar que muitas vezes nós queremos que a presença do Senhor venha sobre esse lugar. Não, amados, nós já portamos uma presença que está dentro de nós. E algo que nem sempre eu coloquei como um exemplo, um vidro de perfume para exalar toda essa sala aqui, ele precisa soltar o que está dentro. Ou se você quebra o vidro de perfume aqui no chão, tudo aquilo que está dentro dele começa a exalar, todo mundo começa: uau, que cheiro gostoso é esse? Que presença é essa? Que fragrância é essa? Amados, então por isso que Deus nos compara, porque nós precisamos estar quebrantado para que aquilo que está dentro de nós comece a fluir como um cheiro suave onde nós estamos. Aí não precisamos mais falar: Deus, vem nesse lugar. Sabe por quê? Porque esse lugar já está aqui. Só precisamos falar: Deus, flua nesse lugar. Mas quando nós começamos a entender isso, até a nossa maneira de adorar, a nossa maneira de expressar muda, amados. Nossa maneira de orar já muda. Quando você fala: Senhor, eu estou aqui na tua presença. Amado, a presença está aqui em mim. Deus, através da minha vida, eu quero que o Senhor possa me usar, para que o Senhor seja visto e reconhecido aonde eu passar. Hoje nós não vivemos uma promessa, hoje nós vivemos uma realidade. Abraão teve apenas uma promessa, nós temos a realidade desta promessa. Uma promessa nos mostra que Deus fará no futuro ao nosso favor. Hoje nós vivemos, uma realidade mostra que Deus realizará por nós como um fato concreto. Promessa é uma palavra de Deus falada antes de realizar o fato. Realidade é a palavra de Deus falada depois de realizar o fato. É preciso crescer na promessa. E a realidade, ela se desfruta. Só que assim, amados, olha que eu vou comparar isso. Se você for num lugar, num shopping, e aquele shopping está um cartaz lá dizendo assim, acho que foi até feita essa comparação aqui, mas aquele cartaz, ele está dizendo assim, que se você pagar R$19,90, você vai ganhar um pacotinho de batata, mais um hambúrguer duplo, mais um copo de refrigerante e um brinquedinho.
Amém? Alguém já viu essas promoções assim no shopping, nos lugares que você vai comprar no restaurante? Ele está anunciando o que para você? Uma realidade, não é? Ele está anunciando que se você pagar R$19,90, você vai ter um copo de refrigerante, um saquinho de batata, um hambúrguer duplo e mais um brinquedinho. E sabe muitas vezes o que acontece, amados? Nós ficamos muitas vezes parados, fixados nossos olhos nessa promessa. E esquecemos de pegar a batata e o hambúrguer e usufruir da realidade. O cartaz, aqui ele está dizendo como se fosse no Novo Testamento, Primeiro Testamento, desculpe. Ele é um cartaz que está apontando para que hoje nós vivemos na realidade. O Novo Velho Testamento está dizendo assim, ó, fique firme porque a promessa vai cumprir, mesmo que vocês não verem, mas não voltem atrás, porque aqueles lá, quando estiver no dia da realidade, vão receber o Espírito Santo na vida deles. Hoje vocês estão recebendo sobre sombras e figuras, sobre óleo, sobre fogo, sobre fumaça, mas naquele dia, quando vier o Filho de Deus, eles receberão a presença real do Espírito Santo na vida de cada um. Já deixamos de ver aquele papel como se fosse algo sendo prometido, mas já começamos a pegar a bandeja real dos hambúrguer e começar a desfrutar da realidade. Aleluias? Deu para entender? Muitas vezes nós focamos algo numa promessa, e sendo que já existe uma realidade. Aquele hambúrguer, aquele cartaz, só está indicando o que nós estamos vivendo hoje como realidade. Aleluias? Aleluias. Então assim, amados, muitas vezes, amados, nós oramos pela realidade, e só que nós esquecemos que simplesmente agora nós só precisamos ver a realidade acontecer. Uma promessa pode ser cancelada e ficar sem efeito, mas uma realidade não. Já é tarde para que Deus não faça. Então assim, amados, lá no Abraão teve a promessa e nós temos a realidade. Quando ele fala sobre um filho, agora eu quero entrar naquilo que Deus tem colocado no meu coração. Abre lá para mim a tua Bíblia, em Gálatas 4, do 1 ao 7. Porque hoje, amados, nós vivemos uma realidade do Espírito Santo. Quero falar um pouquinho sobre o Espírito Santo nesse lugar, nessa noite. Hoje nós vivemos uma realidade, não é mais uma promessa, mas é uma realidade sobre nossas vidas. Aleluias. Gálatas 4, do 1 ao 7. Quem me ajudaria na leitura aí? Do 1 ao 7. Tutores e curadores até ao tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Luias, olha cima do primeiro versículo, olha que interessante isso. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. Então assim, amados, o que está dizendo? Que o herdeiro menor, ele é comparado como se fosse um escravo. Por quê? Porque ele mora num lugar, tem tudo, mas não pode usufruir. Por quê? Porque o herdeiro, amados, aqui considerado nessa parte, fala assim, que ele é até o tempo pré-determinado pelo Pai. Amados, igual eu comentei domingo passado, eu não daria, ou você também, eu garanto que você não daria a chave do teu carro, o cartão de crédito com senha, com a tua conta com 10 mil reais lá na conta, amém? Aleluias. Realidade ou promessa?
Mas você, eu digo assim, ó, eu acredito que você é um pai consciente, um pai que entende os perigos, e um pai que conhece o filho, conhece a imaturidade do filho, sabe que ele não tem responsabilidade para ter a chave do carro. Se ele tiver lá, vou usar a minha filha Kézia. Ela tem lá 9 anos de idade, é isso, irmão? 11 anos de idade. Amados, eu estou na promessa. Hoje estou vivendo a realidade. Obrigado. Então assim, viu como é que a promessa ela atrasa a realidade? Então assim, se eu pegar a chave do meu carro e pegar a senha, filha, aqui está a senha do pai, tem 1 milhão na conta. 1 milhão, oh Deus, realidade. 1 milhão na conta, a senha está aqui. Você pode pegar a chave do carro, a chave da casa, do apartamento em Miami. Tem isso aqui, tem o cartão. Já está com tudo pago, pode passar lá no aeroporto, pegar o avião e pode ir lá e voltar, usar do jeito que você quiser. Você faria isso, irmão? Ninguém faria isso. Por quê, amado? Existe fase que precisa ser respeitada. Não tem como a gente começar a ter compromisso, a ter algo para assumir do nosso pai, sem o tempo determinado, pré-determinado pelo pai. Existe um tempo que eu preciso crescer, preciso entender, eu preciso saber administrar, eu preciso saber dirigir, eu tenho que tirar carteira, eu tenho que saber, entendeu? Eu tenho que tirar passaporte. Tudo isso existe um tempo pré-determinado pelo pai. Então quando nós entramos, amado, nessa parte que o herdeiro menor, ele nada difere do escravo, porque ele tem tudo, mas não pode usufruir. Ele mora numa casa, mora na fazenda, o pai dele é super rico, mas ele não pode usufruir por quê? Porque ele ainda é imaturo. Ele ainda não tem uma idade suficiente para usufruir daquilo que o pai tem oferecido para ele. Então ele só fica olhando as coisas acontecer e não pode fazer nada. Por quê? Porque ainda ele está numa fase de imaturidade. Mas assim, amados, nessa parte quando fala ali, ó, para resgatar, no versículo 5, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebessem uma adoção de filhos. Diga assim comigo, adoção de filhos. Eu sou filho. Pois vós, daí no versículo diz assim, e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o espírito de seu filho, que clama, Abba Pai. De sorte que já não é escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Lembra que eu comentei assim que aqui na nossa região, no ocidente, para cá, para esse lado, a nossa maioridade ela é com 18 anos. E ainda alguns termos ainda falam que para fazer algumas coisas precisa completar os 21. Amém? Acho que isso é para mulher, né? Para mulher, né? 21, né? Tá bom. 18 e 21, pra gente não brigar. Então assim, para mim, hoje, para ser considerado um homem adulto no Brasil, na região que nós moramos, para cá, eu preciso ter 18 anos de idade. Para mim, a partir do momento que eu tenho 18 anos de idade, eu já posso tirar meus documentos, eu já posso ter a autoridade de administrar as contas do meu pai. Hoje já posso tirar uma carteira de motorista, posso fazer isso, posso fazer aquilo. Por quê? Porque eu já estou no meu nível de maturidade. Um nível que meu pai olha para mim e fala, não, agora o Robson pode pegar meu carro porque ele tem carteira, agora ele pode pegar a senha do meu cartão porque ele já sabe o que é gastar, o que não é gastar. Então ele vai entender que tem limites para tudo. Porque agora eu tenho consciência, eu sou uma pessoa mais imatura, mas uma pessoa madura. E assim interessante, amados, que quando nós lemos essa parte de adoção, então assim, o conceito bíblico lá e oriental significa declarar um filho maior de idade. Isso era feito pelo pai quando o filho completava 30 anos. Então assim, amados, lá no Oriente, lá para aquele lugar, no Oriente Médio, naquela região, a maioridade não é com 18 anos, a maioridade com 30 anos de idade.
Lá quando a pessoa completava 30 anos de idade, o pai chamava todos os seus amigos, chamava toda a vizinhança, fazia aquela festa e falava assim: a partir de agora, o meu filho está autorizado para usar o meu nome, o meu filho está usado para tudo que eu tenho de poder, tudo que eu tenho de aquisição, o meu filho agora está autorizado a partir de hoje, perante testemunhas, que a partir de agora ele pode fazer o que quiser no meu reino. Amém? Mas a partir dos 30 anos de idade. Só que para isso, amados, existem 3 etapas que a Bíblia diz que Jesus teve que passar para chegar nessa fase de maioridade, 30 anos de idade, para assumir o reino de Deus. Você já parou e perguntou? Você já leu na Bíblia alguma vez milagre de Jesus quando era menino? Já ouviu? Não? Já leu em algum lugar? Não? Quando era jovem? Não. Não ouviu. Só depois dos? Por quê? Porque ele passou por todos os processos e agora ele é um homem responsável para assumir o reino de Deus. Nossa, mas era filho de Deus. Amados, Deus ele não rompe também com as leis da terra. Naquela época, se aquele lugar estava dizendo que para completar 30 anos, para ter a maioridade seria 30 anos, Deus ia cumprir. Porque era a promessa que ele já tinha feito lá e aquelas leis valiam para aquele lugar. Então Deus ele falou assim: eu não vim para quê? Para revogar, mas vim para cumpri-la. O Jesus ele não veio para bagunçar o negócio. Não, a partir de agora é 12 anos de idade. Uhul! Acabou a lei aqui, agora eu cheguei, sou filho do dono. Agora a lei aqui, a partir de agora, porque eu tenho 12 anos, então a partir de 12 anos de idade, podemos fazer o que quiser. Não, amado. Jesus ele passou todos os processos, Jesus passou todo o tempo ali, era como menino, como jovem, depois ele passou como adolescente, jovens, e até chegar a faixa etária de adulto. E assim, ó, quando nós falamos lá, então Jesus passou por 3 etapas, amados, de crescimento. Aleluias. Jesus passou por 3 etapas de crescimento. Abra lá em João, 1 João 2, do 12 e 13. Quando a gente começa a ler esse versículo, a gente começa agora a entender as fases que Jesus passou. Existem 3 etapas, amados, no grego, que eles chamam assim. Teknion significa um filho pequeno ou infantil. Teknon, um filho adolescente. E uios, um filho maior de idade que foi colocado mediante adoção, em posse de todos os privilégios, direitos e responsabilidade do pai. Então toda vez que você lê a palavra adoção na Bíblia, ele está dizendo assim, maturidade ou maioridade ou uma pessoa responsável a partir dali, amém? Então 1 João do 12 ao 13 diz assim: filhinhos, que era teknion, um filho pequeno infantil, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados, por causa do seu nome. Quem era o nome? Jesus. Pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Quem é que existe desde o princípio? Jesus. Jovens, eu vos escrevo, porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi, porque conheceis o Pai. Então Jesus passou por essas 3 etapas, amado: filhinhos, filho pequeno, jovem e adulto. Então vamos ver como Jesus ele era comparado como o Jesus teknion, que era filhinho. Lucas 2, versículo 7. Jesus ele precisou passar todas as etapas para ser um homem maduro e responsável. E muitas vezes, amados, nós queremos romper as etapas, e quando nós recebemos algo, nós perdemos tudo, porque não fomos processados, não fomos preparados para receber uma autoridade tanto que nós buscamos. Vamos dizer: puxa vida, já estou tanto tempo e não consigo fazer nada. Lembra que eu falei qual é os sinais de uma pessoa madura? Ouvir, falar e julgar. 3.
fases que você observa numa pessoa se ela é madura ou imatura. Se ela sabe ouvir a maneira que ela fala e a maneira que ela julga. Tem pessoas, amados, que querem compromisso, querem responsabilidade grandíssima, mas não sabem ouvir, fala o que quer e só sabe fazer julgar. Isso não é sinal de uma pessoa madura, amados. A pessoa madura, ela entende, ela escuta, ela ouve, ela processa, só no falar você fala, puxa vida, esse cara é maduro. Esse cara não fala bobeira. Essa pessoa, ela não sai falando qualquer coisa por aí. Sabe assim, a pessoa senta do teu lado para conversar, só fala coisa que não presta, reclama de tudo, nada tá bom, parece que as coisas não, parece que só para ela que não funciona. Aí você que já começa a dizer, puxa vida, esse cara ainda não cresceu, ele ainda não passou pelo processo. E amados, eu vou dizer para você, enquanto você não passar por esse processo, não podemos usufruir daquilo que Deus tem colocado na minha e na tua mão. Não tem como, amados. Se Jesus que é filho do Pai, se Jesus que era o herdeiro de todas as coisas, ele diz assim que o herdeiro menor, o filho menor, ele é comparado como escravo. Ele não tem valor nenhum na casa enquanto ele não toma forma de maturidade. Então nós queremos ter compromisso, nós queremos ter as coisas com o Senhor, nós queremos falar, nós queremos fazer um monte de coisa, mas não queremos passar pelos processos que Deus tem colocado na nossa vida. Lembra que eu comentei sobre Adão? Adão, ele errou porque quando ele falou assim, formamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, amém? Foi assim que foi feito? Tem história de Adão quando era pequenininho, menino, jovem e adulto? Não tem. Deus já pegou, formou o Adão completo, grande, homão, e dali viu que faltava a mulher, já montou a mulher também, e já nasceu os dois, já pronto, sem experiência de vida. Não, e a pior coisa, nós falamos, pior não, Deus, não, isso não estou comprando não, por favor. Sabe assim, amados? Pior coisa não é que Deus fez. Pior coisa é você, uma pessoa, achar que é grandinho o suficiente, e ainda pior ainda quando você se sente com autoridade. Quando Adão, o Senhor formou Adão, ele falou assim, agora você dominará sobre todos os animais. O cara já nasceu pronto. O cara já nasceu formado, só que ele não tinha experiência de vida. A primeira coisa que aconteceu, a serpente contou uma história na cabeça da mulher, da Eva. Eva contou uma conversa na cabeça de Adão. Adão não tinha experiência de vida, não era um cara vivido, não tinha passado por situação nenhuma como aquela. Caiu no conto da Eva. E a primeira coisa que ele fez, ele falou assim, só caí porque foi essa mulher. Se eu tivesse deixado sozinho nesse jardim, eu tinha dado um jeito nisso. Mas o Senhor colocou essa mulher, aí o que acontece? Amados, depois veio o que? Jesus, nascido de mulher, pequenininho, criança, virou adolescente, tornou jovem, e depois um homem maduro, passou por todos os processos, para ter o que fazer, o que falar, o que pensar, o que julgar. Jesus, ele sabia ouvir, sabia falar e sabia julgar. E olha, sabia, amados, que muitas vezes o processo nosso de crescimento e maturidade, sabia que até o inimigo sabe? E muitas vezes nós não queremos. Nós já queremos impor. Não, é que eu vim aqui, é que eu já sou maduro, é que eu já faço isso, já faz 25 anos que eu estou no Evangelho, e eu tenho que fazer isso, aquilo. E que achamos que somos maduros. Mas a primeira coisa que acontece, o primeiro parafuso que aperta, espana. Sabia que até as trevas sabem se nós somos maduros ou não? Quando Jesus estava andando, chegou, não lembro quem, se for uma pessoa demoniada, chegou para Jesus, me corrija aí se eu estou errado, por favor. Demônio olha para Jesus e fala assim, ainda não é chegado o teu tempo. Conhece essa passagem ou não? Os demônios falam assim, ainda não é chegado o seu tempo. Olhou para Jesus e falou assim, cara, você não está preparado. Você estava olhando não Jesus carne, mas estava olhando Cristo que estava dentro de Jesus. Porque ainda não era chegado o tempo, porque precisava passar por todos os processos. Quando ele fala assim, ainda não é chegado o teu tempo, os demônios reconheceu a autoridade de Jesus, a autoridade de Cristo, mas sabia que ele não estava preparado ainda, não estava formado ainda
para assumir a responsabilidade do reino de Deus. E muitas vezes, amados, o inferno sabe que não é o tempo e nós queremos avançar os tempos. Jesus também sabia que não era o tempo dele, Jesus ficou quieto. Olha só, então lá em Lucas 2,7, Jesus, menino, criança, infantil, as 3 fases. Lucas 2, versículo 7. E ele deu à luz a seu filho primogênito, enfaixou e deitou uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Agora Jesus jovem, em Lucas 2, versículo 46. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E agora o Jesus adulto, que é o Uios, Lucas 3, versículo 21 e 22. Abre lá, esse aqui eu quero ler com você, onde vai entrar todo a história que eu estou tentando compartilhar com vocês agora. Jesus menino na manjedoura, Jesus jovem no templo, e agora Jesus reconhecido como adulto. Aqui se cumpre a palavra uios, que é a palavra maioridade ou responsabilidade. Um pai ou uma pessoa madura. Todos acharam? Lucas 3, 21 e 22. E diz assim: e aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também foi. Então está dizendo que mais pessoas estavam sendo batizadas, bem? Então mais pessoas estavam participando do processo de batismo com Jesus. E aconteceu que ao ser todo o povo batizado, todo aquele pessoal já tinha saído da água, também foi com Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba. E ouviu-se uma voz do céu. Olha só, amado, que interessante aqui. Lembra que qual que é a tradição do pessoal do Oriente? Quando o filho está completando a maioridade, o que eles fazem? Chama todos os amigos, reúne toda a família, todos os amigos, chega assim e fala: a partir de agora eu estou dando autoridade para meu filho para executar. Então quando Deus está falando isso no batismo de Jesus, ele fala que tinha uma galera já batizando, um monte de gente batizando, também Jesus foi batizado, e estando ele a orar, Jesus orando, o céu se abriu. Olha só que legal, a galera inteira em volta de Jesus ali, o céu se abre, Deus como pai, ele fala: agora eu vou falar que meu filho pode, porque agora ele completou 30 anos de idade. Amado, quando você lê esse versículo, você fala, quando eu li essa passagem, eu falei: Jesus, como a gente não entendia? Por isso que eu falei, amado, a gente precisa começar a pedir: Deus, arranca as vendas dos nossos olhos, para que possamos entender qual é a realidade da tua palavra, para que nós não possamos só viver em promessa, mas viver uma realidade. Não viver versículos isolados: porque o Senhor amou o mundo, porque agora tudo vai dar certo. Amados, nós temos que entender qual é o propósito, qual é o contexto, qual é o pretexto de todas as palavras. E diz assim: tu és. Ele olhou a galera tudo em volta de Jesus, tudo sendo batizado. Quando Jesus estava orando, ele abriu os céus perante todo mundo, perante todos os amigos, toda a família, e falou: agora tu és o meu filho amado, em quem tenho prazer. Dizendo assim: agora você completou 30 anos de idade, já passou todos os seus processos. Você foi menino, você foi jovem, você agora se torna adulto. Agora perante todos você vai poder exercer a minha autoridade aonde você passar. Aleluias. Lucas 4, versículo 8 diz assim, amados. Abre lá. E assim, mas depois da celebração, amados, da adoção, da maioridade, começou o seu ministério de poder. Como eu falei, Jesus começou o ministério de poder a partir do momento que o Pai, perante todas as pessoas, falou assim: a partir de agora o meu filho pode exercer tudo que eu prometi como herança na vida deles, na vida dele, amém? Lucas 4, versículo 18. O Espírito, olha só que interessante aqui, amados. O Espírito do Senhor está sobre mim. Quem que está sobre mim? Espírito Santo. Isso aqui é o próprio Jesus falando, amado. Agora sim eu posso fazer coisa. Por quê? Porque o Espírito do Senhor está sobre mim. Olha só, o Espírito do Senhor está sobre mim. Jesus falando: pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restaurar a vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. O Espírito Santo agora está sobre mim, porque agora eu sou um homem formado,
Agora eu sou um homem, eu falo homem aqui, amados, no contexto de homem e mulher, tá? Não fique só pensando que estou dizendo de homem aqui não, porque somos machistas. Não, a palavra como diz homem, é homem criação, amém? Não é homem e mulher, não tem, para Deus não tem sexo, é homem, criatura, aleluias? Então assim, amado, o Espírito Santo é o Espírito de adoção. Romanos 8, versículo 15 diz assim: porque não recebesse o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizado, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. Então assim, você que está notando, o Espírito Santo nos levará à plena maturidade. Aleluias. Para finalizar, quais são os privilégios de ser um homem maduro? Diga assim para mim, qual é o privilégio de ser maduro? Diga, repita comigo assim: poder usar o nome do Pai. Poder, não, desculpa, é poder, tá? Não é poder, não. Poder para usar o nome do Pai. Poder para usar a herança do Pai. Igualdade de direito com o meu Pai, enquanto permanecer em união com Ele. Amados, a palavra diz assim: que aquele que está em mim e eu estarei nele, pedirás tudo em meu nome eu farei. Para que eu possa pedir algo no nome do Senhor, primeiramente eu preciso ser reconhecido como filho. Segundo, eu preciso ter a autorização do Pai como maduro. E terceiro, o Espírito Santo de Deus tem que estar sobre a minha vida. Não adianta nós queremos avançar os processos. Não adianta eu querer fazer coisas de autoridade sem o Pai me liberar. Não adianta eu querer fazer coisas, tomar poder, delegar coisas, se eu ainda não fui reconhecido pelo Pai. E não adianta nós querer fazer coisas se ainda não fomos reconhecidos ainda como filhos, como adoção legal do Pai eterno. Então que nessa noite, amados, para a gente terminar, no João 1, versículo 2 diz assim: mas a todos quantos receberam, deu-lhe o poder de serem filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Então assim, muitos amados, muitas vezes pegamos naquele erro. Nós falamos assim que todos já ouviram falar, algumas pessoas comentaram assim: não, todos somos filhos de Deus. Já ouviu falar essa frase ou não? É certo ou não? Existe filhos, existe criação. A palavra ela diz que a criação, ela anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Então tem dois povos. A criação feita lá no início, para se tornar filho, tem que reconhecer o Filho, tem que reconhecer Jesus, tem que reconhecer como o Senhor e Salvador de nossas vidas. Amados, quando nós reconhecemos o Senhor Jesus como Filho do Deus vivo, nós juntamente com Ele, nós somos comprados e adotados. Recebemos um espírito de adoção, um espírito de autoridade sobre nossas vidas, que hoje Ele olha para mim e para você: esse é o meu filho e aqui eu tenho prazer. Mas não vamos deixar nos enganar, amados, que todos são filhos de Deus. Não. Filho de Deus é todo aquele que crê no Filho do Pai, crê em Jesus e receber Ele como o seu único e suficiente Salvador. Não adianta nós estar achando: não, mas eu conheço, eu sei, amados. Aquele que está em mim e eu em vós. Tem uma música que diz assim: o Espírito da verdade não se turba o vosso coração. Creia em Deus e também em mim. Se nós só cremos em Deus, mas não cremos em Jesus, a palavra diz em Colossenses que Ele é o início, Ele é o meio
Ele é o fim, Ele é a eternidade. Tudo começa nele, tudo vive nele e tudo vai para Ele. Não existe, amados, meio termos, não existe, não, porque eu faço isso, aquilo, amados, não existe. Volto a falar para você, quer ser homem e mulher bem-sucedido? Só existe homens e mulheres bem-sucedidos, aqueles que estão no centro da vontade do Senhor. Fora isso, amado, Paulo falava, é um evangelho paralelo. Fora isso, são palavras que agradam os ouvidos, mas que nada difere, nada conclui como a palavra do reino de Deus. Então o que eu quero dizer para você hoje, amados, que Deus, Ele não quer nos olhar como criaturas, mas Ele quer nos considerar como filhos. E se você nessa noite tem entendido essa autoridade sobre a tua vida, talvez você tenha avançado processos, talvez você tenha avançado tempos na tua vida, eu quero dizer para você, espera um pouquinho. Também eu quero dizer para você que não é homem que vai dizer sim, não para o teu chamado. O próprio Pai vai dizer para você assim, esse agora está preparado para assumir o que eu tenho na vida dele. Feche seus olhos só um pouquinho. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, vou preparar-vos um lugar.